Olá pessoal, hoje a TV Guia do Ator vai falar sobre a vida. Vai contar um pouco. Olá pessoal, hoje a TV Guia do Ator vai contar um pouco sobre a vida de Konstantin Stanislavski, o grande ator, diretor e dramaturgo russo, que é a grande influência para grandes atores e diretores do mundo inteiro. Acompanhando os grandes atores do seu tempo, o jovem Stanislavski começou a questionar o trabalho deles, que parecia estar sujeito a momentos de inspiração e não tinha consistência entre uma apresentação e outra. As primeiras anotações do método apontam que Stanislavski estava protestando contra uma forma de se atuar no palco, a declamação e a representação exagerada. Então, depois de trocar correspondências com o escritor e professor de artes dramáticas da Filarmônica de Moscou, Vladimir Dmitrievich Danchenko, deu início a um empreendimento que marcaria o teatro no século XX, o Teatro de Arte de Moscou. Foi lá que Stanislavski pôde testar seus métodos e técnicas na preparação de seus atores. Para ele, um ator devia ser tão disciplinado como um bailarino ou um músico. Após alguns anos de estudos e práticas, Stanislavski começou a sistematizar suas técnicas para serem aplicadas junto aos atores. Esse conjunto de técnicas ficou conhecido como o método das ações físicas, que defende que o ator não deve organizar o seu papel baseado em emoções, pois elas independem da sua vontade. Nessa técnica, o ator deveria fazer uso de uma ação física ou um conjunto de ações físicas que criassem a emoção desejada para a personagem. Os estudos de Stanislavski chamaram a atenção de vários atores americanos da época. Entre eles, Stella Adler, que foi a única a estudar diretamente com o próprio Stanislavski, seguindo o método das ações físicas. Adler apresentou essa abordagem a Lee Strasberg, que, como ela, também era um ator e diretor do Group Theater, um grupo de estudos que depois virou escola. Desse grupo também faziam parte nomes como Elia Kazan, Robert Lewis e Sanford Meisner. O método ou sistema de Stanislavski é frequentemente confundido com o método proposto por Lee Strasberg, quando dirigiu o Actors Studio nos anos 50 em Nova York. Apesar das semelhanças, Strasberg foca excessivamente na chamada memória emotiva, fazendo os atores vivenciarem experiências pessoais em suas interpretações. Para Stanislavski, essa técnica era menos efetiva, pois acreditava que após um período vivenciando a mesma memória, ela não causaria mais a mesma emoção no ator. Desde o Group Theater e o Actors Studio, a grande maioria dos atores ao redor do mundo se tornou adepta do método. Entre eles, Al Pacino, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Meryl Streep, Robert De Niro, Sean Penn, Daniel Day-Lewis, Jamie Foxx, Heath Ledger e muitos outros. Do método Stanislavski surgiram algumas vertentes, como a técnica Meisner, que é baseada em exercícios de repetição, e a técnica Adler, que é baseada em exercícios de imaginação e criação de circunstâncias. No Brasil, o sistema Stanislavski ainda é pouco difundido ou conhecido. Pensando nisso, a TV Guia do Ator foi conversar com o maior pesquisador do método no Brasil. Bom, gente, eu estou aqui com o ator, o diretor, o cineasta, músico e o fundador do Instituto Stanislavski, Tiaraju Aronovitch. Tudo bem, Tiara? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a atuação metódica. Falar um pouquinho sobre atuação metódica, para mim, é um grande desafio, porque eu geralmente falo ao longo de um ano para os alunos, então falar um pouquinho vai ser interessante. A gente chama de atuação metódica, é um nome um pouco genérico e até um tanto polêmico, o estilo de atuação e de direção que os atores, adotado pelos atores que utilizam as ferramentas que derivaram do russo Konstantin Stanislavski. Então, quando você fala ele é um ator metódico ou ele é um diretor metódico, geralmente você já pressupõe então
que é uma pessoa que estudou uma série de técnicas, uma série de ferramentas cênicas. Todo esse amálgama de técnicas é o que a gente hoje convenciona chamar de método. E Tiara, fala pra gente como foi o seu primeiro contato com o método. O primeiro contato, ouvi o nome do Stanislavski, que eu já havia ouvido aqui no Brasil, é um nome muito comum, muito difundido aqui, mas uma coisa é saber, conhecer o nome Stanislavski, outra coisa é entrar em contato com o método mesmo, né? São duas coisas bem diferentes. Entrar em contato com o método verdadeiramente, ver como ele é colocado em prática e as diversas possibilidades, só durante a faculdade nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade em Los Angeles, no California Institute of the Arts, Instituto de Artes da Califórnia, uma das igrejas do método nos Estados Unidos. Há várias, né? Mas lá eles praticam isso de uma forma muito intensa. Tive professores maravilhosos. A princípio era uma obrigação, porque eu fui fazer faculdade de cinema e eu era então obrigado a fazer aula de atuação para poder dirigir atores. Só que o método é uma loucura, ele é uma droga poderosa que vicia. Então, como eu já atuava antes e curtia atuar, o vício virou uma paixão e aí nunca mais eu parei. Além de fazer 1 ano obrigatório, 2 semestres obrigatórios, até o final da minha estadia nos Estados Unidos, eu continuei fazendo as aulas e colocando em prática dentro e fora da faculdade. Annie, what are you doing? That guy's 10 times bigger than both of us. Are you trying to fuck up this whole thing? Just forget it. You want to be trapped in this place forever? Not one person in there cares whether I'm singing or not. Doesn't that bother you? We need that money. Now, would we, huh? Let him go have his last kiss. You got a minute, move. Hey, listen, man. The kids are on the bike. There's also money in the saddlebags. Just take that and get out of here. What are you talking about? The bike and the money? All right, time's up, faggots. You and your mom, you have to get out of here. You gotta go to college, man. I said move! Shit, fuck you, Smarty, tell her she was right. I cannot keep my promises. Come on. Depois que você entrou em contato com o método, conheceu, ficou íntimo do método, quais foram os resultados obtidos, tanto na direção como na atuação? Como foi para você esses resultados? Olha, foram muitos resultados, Rafa, e quando você começa a praticar o método, você sente os resultados em todos os aspectos da sua vida, não só profissional, não só na área técnica como ator e diretor, mas o método é muito amplo, né? Ele afeta o seu dia a dia, ele é uma espécie de filosofia de vida, então você procura se aprimorar e se desenvolver como um ser humano, como um artista, como um ator, como um cineasta. Sem isso, de fato, não tem como praticar o método. Então você começa a se perceber de uma outra forma, a se avaliar, a se observar de uma outra forma e, profissionalmente falando, no trabalho, o impacto é gritante, né? Você olha os filmes e os trabalhos dos seus grandes ídolos e você consegue finalmente entender como eles chegaram naquilo lá. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. Your dad kidnapped you last. Objection. Kidnapped? Sustained. Hey, young lady, you have to tell the truth. You're lying because you're afraid. Objection. He's putting words in her mouth. Sustained. Please limit yourself to questions, Mr. Turner. See, are you afraid to tell the truth because you're going to hurt your daddy's feelings? Your dad's right here and you can tell the truth. Tiara, no Brasil parece que o método não é tão usado, não é tão difundido como é usado lá fora. Você sabe dizer por quê? Há uma série de razões, né? Como eu acabei de dizer, o nome Stanislavski é um nome muito conhecido no Brasil. Ainda assim, é bem seguro afirmar que a prática stanislavskiana não chegou de maneira adequada no Brasil. E essa é uma afirmação difícil e polêmica de fazer. Eu sei que eu posso ser alvo de uma série de rajadas de metralhadora, mas é uma informação segura, por mais que ela seja difícil de digerir. A razão disso, do método ou da prática stanislavskiana não ter chegado de maneira adequada no Brasil, começa primeiro pelo atraso e pela demora da chegada do material do Stanislavski no Brasil. Então, o Stanislavski já estava se apresentando com o seu grupo de teatro na década de 20 nos Estados Unidos, já estava fazendo tours pela Europa com o seu grupo, então o sistema dele já estava causando frisson, e aqui
a primeira parte dos livros só veio a chegar na década de 60. Não adianta ter lido A Preparação do Ator, porque o Stanislavski não escreveu livros para serem lidos separadamente. Quando ele concebeu a ideia, era um único livro. Então, você lê um dos livros é como você pegar um filme e assistir só um pedacinho. Você não vai conseguir ter a ideia do todo, compreender o todo. Então, ou você lê todos, ou você não lê. Além do grande atraso, o segundo volume chegou, acho que mais de 15 anos depois, o terceiro volume na década de 90. Então, isso já é um grande problema, por si só. O outro elemento é o problema das traduções. Então, todo o material no Brasil chegou traduzido do traduzido. Não há nenhuma tradução direta, nenhum trabalho sério de pesquisa com o original russo. Então, para você ter ideia, são 11 volumes. E no Brasil, se eu não me engano, a gente tem 4 por enquanto, que são os 3 básicos. Tem o Minha Vida na Arte também. E tem mais um, mas que é bom deixar claro que não é um livro do Stanislavski. Tem um que é um conjunto de frases e citações do Stanislavski, mas que é um amálgama, né? E não é um desses volumes. Tiago, eu quero agradecer pela sua entrevista, pelas informações. E se você quiser dar algum recado para os nossos espectadores, web espectadores da TV Guia do Ator, fique à vontade. Claro, para todos os web espectadores, que as portas do Instituto estão abertas a todos vocês, todo ator, diretor, informação, que quiser saber mais sobre o assunto ou conhecer, venham nos conhecer, o Instituto Stanislavski, esse material todo de referências, originais, gravações, material raríssimo. Nós temos tudo aqui à disposição, não só dos nossos alunos, mas de todos que tiverem interesse em saber mais e pesquisar. As portas da casa estão abertas e o Instituto é de vocês, tá bom? Vai rodar aqui mesmo. Não, calma. Se pipocar o cano aqui, mano, os canos vão aparecer e vai chegar pra todo mundo. E daí? Calma aí, mano. E daí? Calma, você tá com medo agora? Quem tá com medo é você. Tá com medo? Você está de 10, mano. Ô, me canta na porrada. Acabou com ele, mano. seu otário, bicho. Ei, seu peixe branco. Acabou com ele. Tem tempo ruim não, velho. Na bala ou na bota nós resolve, entendeu? Guarda os berros, pô. Guarda os berros. Vamos amassar esse filho da puta na porrada. Não amassa não, não. Não amassa não. Vai, esse filho da puta na porrada. Aê! Para saber mais sobre Stanislavski, seu método e sua obra, acesse o site do Guia do Ator e confira também dicas de filmes, livros e documentários que postamos aqui. Você também pode deixar a sua opinião no fórum do Guia do Ator. Até mais!